Voltamos, programa Mídia Gospel. E quem está conosco agora é o pastor Jefferson, isso, da Assembleia de Deus Missão. Pai do Senhor, meu pastor. Graça e paz, boa noite a todos. Amém. Hoje nós trouxemos um tema bem diferenciado, um tema que mexe, né, com o psicológico humano, é um tema que desafia, né, a mente do ser humano, é um tema um tema complicado, né? E não poderíamos trazer uma pessoa diferente, né, para falar sobre esse tema do que o nosso querido pastor psicólogo, nosso querido pastor Jefferson, ele que entende, né, dessa área, né, que mexe tanto com o psicológico da pessoa, e o pastor Jefferson está aqui para falar sobre o suicídio, né? É um tema meio cabuloso para se falar, mas nós gostamos de tirar dúvidas, gostamos de esclarecer algumas coisas. Você que está nos assistindo, que tem alguma dúvida sobre isso, daqui a pouquinho tem a pregação da palavra, mas antes disso, vamos entrar nesse tema. Amém? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Também quero saudar aos nossos irmãos aqui da cidade, a minha família, e também a banda, né, que está aqui, o pastor Aécio, amigo, sua família e os demais irmãos, e todos os componentes que fazem parte deste programa. É um tema polêmico, mas também muito importante de ser falado, né? Principalmente na nossa região. Nós tivemos um índice muito alto entre 2011 e 2013, cerca de 10 pessoas, né, cometeram esse ato. E agora, em 2017, já aqui na cidade, 4 pessoas também já cometeram suicídio. Então, na verdade, é muito importante se falar sobre esse tema. Talvez alguém possa até estranhar na época, né, pelo período, mas é necessário que haja um certo esclarecimento sobre isso, sobre esse assunto, pois ele é tão polêmico que as pessoas evitam muito a falar sobre morte, né, principalmente sobre suicídio. Então, com todo o excesso de problemas que assola a consciência humana, o suicídio ele é um ato que pode ser visto erroneamente pelas pessoas como uma espécie de refúgio. E, na verdade, ele não é uma fuga. E por ser tão difícil, as pessoas às vezes escolhem a opção do suicídio. Isso mesmo, é um tema que mexe, né? Um tema que vai de encontro, né, com o nosso raciocínio. Pastor, o Mídia Gospel ele é um programa voltado à parte gospel, né, a parte mais religiosa, não é isso mesmo? E nós meio que mesclamos as coisas, porque nós temos públicos diferenciados, nós temos públicos que são diferentes religiões e tal, e todos seguem o nosso programa. Eu quero desde já mandar um abraço, eu quero mandar um beijo a todos vocês que seguem, que assistem o nosso programa, mas não vamos deixar a parte espiritual, né, nesse tema. Pastor, Deus perdoa o suicídio? Aquele que se suicida, Deus perdoa? Segundo a Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 31, 32, 33, Jesus ele diz que todo pecado aos homens é perdoado. Certo? Ele diz que todo pecado aos homens é perdoado, até a blasfêmia contra o Filho do Homem, que é Jesus, também é perdoada. Porém, existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o texto diz que nem nesta vida e nem na próxima. Então, se Deus quisesse realmente dizer, não tem pecado, não tem perdão para o suicida, ele estaria escrito. Porém, a gente vê que quando Deus deu os mandamentos a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17, ele inclui uma frase, ele diz, não matarás. E matar significa não tirar a vida. Então, consequentemente, é pecado. Porque tudo que transgride os mandamentos de Deus é pecado. Agora, referente ao perdão, aí já é uma outra situação, porque o perdão ele pode acontecer. Nós conhecemos 7 pessoas, né? 6 pessoas, aliás, na Bíblia Sagrada que cometeram suicídio. A gente vê Abimeleque, lá em Juízes 9, 54, Sansão, em Juízes 16, 29,
Saul, né, em 1 Samuel, Aitofel em 2 Samuel, Zeri e Judas. Então, o mais crítico e o mais polêmico dentre esses é Sansão, né? A história diz que ele, por ter sido nazireu, permitiu que pecou, né? Foi cortado o seu cabelo, revelou o seu segredo, e de repente ele foi pego pelos filisteus. Porém, ele fez uma oração a Deus e pediu que Deus lhe desse a graça da força novamente. E a Bíblia diz que Deus lhe deu, e ele foi lá entre as colunas e derrubou. E a gente vê que ele não teve nenhum interesse de salvar a própria vida. Mas a gente percebe que ele conseguiu alcançar, ele conseguiu orar, e Deus ouviu e respondeu a sua oração. Então, a gente pode falar que ele foi perdoado ou se ele foi condenado. Então, é um assunto bem crítico. Agora, no que diz respeito ao perdão, tem perdão. Porque quando Jesus disse que só o único pecado que não tem perdão seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, lá no final do versículo ele deixa bem claro, nem nesta vida, nem na outra. Então, pode ter perdão. Agora, que é um pecado, é. E não é a vontade de Deus, e também não é a saída para os problemas. Eu estou entendendo. Pastor, nós sabemos assim que o suicídio ele tem afetado várias pessoas, né, no século XXI. Ele tem feito várias vítimas. As pessoas estão tirando a sua própria vida. Existe uma faixa etária de suicidas ou não? Qualquer pessoa no mundo, dos 80 a 100, de 5 anos a 200, está propício a um dia acontecer esse mal? Não existe idade, não existe cor, raça, tribo, nada disso, etnia. Ninguém está livre, né, desse ato. Se nós observarmos pela Secretaria de Saúde, né, a gente vê que o suicídio ele está entre as 10 causas de morte, as 10 primeiras causas de morte no Brasil e no mundo. Então, é um índice muito alto. A verdade é que ninguém está fora desse perigo. Ninguém pode estar livre. Então, esse ato, ele tanto pode ser dado a pessoas. Uma pessoa evangélica pode cometer? Pode. Uma pessoa também não evangélica? Pode. Recentemente, a gente viu que houve um caso aqui no Brasil de um pastor que cometeu o ato de suicídio. Então, só pode saber que é isso realmente quem faz parte do círculo da vida daquela pessoa. Então, não existe idade, não existe cor, não existe religião, não existe raça que venha identificar ou dizer que isso aí vai fazer com que a pessoa possa cometer. Não. Ninguém está livre desse ato. Como ninguém está livre, né? Não existe uma faixa etária, não existe cor, não existe raça, como o senhor falou, não surge assim meio que uma pergunta, né? Porque, tipo assim, como não existe nada específico para um suicida, como identificar uma pessoa que é suicida? Como identificar uma pessoa que sofre desse mal? Então, quando alguém planeja cometer o suicídio, nós podemos ver que ele perde o sentido existencial, ele perde o desejo de viver, certo? E é interessante, recentemente teve um caso aqui em Dores, no povoado Gado Bravo Sul, um garoto de 15 anos, né, alegre, e de repente ele planejou isso aí, porque o suicídio ele se dá em 3 fases, né? Ele se dá em 3 fases. Primeiro, ele projeta o lugar, como e onde. Segundo, vem a tentativa, e terceiro, vem a conclusão. E é interessante que, às vezes, pessoas que estão ao redor dessas pessoas que cometem esse ato não conseguem identificar um possível suicida. Mas existem algumas formas que a gente pode, sim, não seja uma receita, entendeu, aplicada para todos os casos. Mas existe, sim. Porque quando alguém perde esse desejo existencial, esse desejo de viver, e ele pretende cometer esse ato, na verdade, ele não quer matar a vida, mas ele quer eliminar o problema, certo? Então, como ele planeja isso,
e perde esse sentido existencial, que é por sua vez, ele percebe que a sua vivência está em uma situação depressiva, certo? Então, ele começa a se isolar. É o primeiro ato, é que alguém começa a se isolar. Ele deixa de socializar e fica isolado. Porque, na verdade, o depressivo ele não planeja fazer mal com alguém, com outra pessoa, e sim com ele próprio. Ele só prejudica a ele mesmo. Então, ele se isola, ele começa a ficar fora do convívio da sociedade e, às vezes, ele, por estar depressivo, vai apresentar uma aparência triste, desanimada. E algumas pessoas dizem, quem quer cometer suicídio, quem quer praticar esse ato, ele não vai dizer, ele vai lá e faz. É um engano muito grande. Às vezes ele pode comentar isso 1, 2, 3, 10 vezes, morrer, que não aguenta mais essa vida. Então também é uma forma de se identificar. E quando se identifica, o que é que se deve fazer? Qual seria a minha atitude se eu conseguir identificar um possível suicídio? O que é que eu devo fazer? Se ele faz parte da minha família, eu tenho que orientar ele, procurar levar ele para um psicólogo, para que ele seja ouvido e possa tentar resolver essa situação. O segundo caso, ele não é um parente meu, ele é apenas um conhecido ou um amigo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar a família e orientá-la. E dizer, tome cuidado com fulano, porque ele pode cometer um ato de suicídio. Então, é importante. Se você consegue identificar esses 2 pontos, o primeiro é o isolamento, a perda do sentido existencial, e o segundo é a depressão, que quando alguém está depressivo, além dele se isolar, ele começa a falar, tudo que vem na mente dele é tristeza, é desânimo, porque ele está depressivo. Então, é o segundo ponto que a gente pode identificar, e quando identificar, tomar essa atitude. O senhor falou agora assim das pessoas que elas perdem o ânimo de viver, elas ficam tristes. Eu tenho uma amiga que ela dizia que assim, ela não tinha coragem de se suicidar. Ela disse, Mário, eu não tenho coragem de me suicidar. Mas existe um vazio, uma dor em mim tão grande que eu me cortava. Ela pegava a gilete e começava a cortar os braços. Ela disse que o objetivo principal dela não era acabar com a vida dela, mas acabar com a dor que tinha dentro do peito. O que nós falamos aqui. Ela queria acabar com aquilo que tanto angustiava ela. Só que eu disse a ela, não, mas se cortar não é o primeiro passo. O primeiro passo é se apegar a Jesus, né? Porque o vazio que existe dentro dela só podia ser preenchido com Deus. Eu falei para ela, isso não está errado. Então, tipo assim, o senhor falou agora, e ela tinha esses sinais. Ela tinha sinais de que não queria viver, ela tinha esses sinais de tristeza, ela tinha esses sinais de pessoas que reclamavam demais, que para ela a vida não tinha mais sentido. Ela tinha autoestima muito baixa, ela não tinha estima, ela era muito para baixo. E ela tinha esses sinais. O senhor falou agora, me veio aqui à mente ela. E, tipo assim, as pessoas podem estar ao nosso redor, né? E a gente acaba não percebendo, porque a gente não sabia desses sinais. Né? As pessoas estão ao nosso redor, só que a gente acaba não percebendo, a gente acaba não abrindo o olho para isso. E por que não percebe? Porque, segundo Augusto Cury, um escritor, ele diz que o suicida, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor que ele está sentindo. O que é que está atrapalhando a vida dele é a dor. É quando ele não consegue enxergar uma luz lá no fim do túnel. Ele acha que tudo, na verdade, está perdido. Então, nesse momento, é muito importante, se alguém consegue identificar, mostrar afeto, mostrar carinho e também tentar mostrar que existe solução. A principal, nós que somos evangélicos, nós entendemos que a maior solução e a principal e a mais importante está em Deus. Certo? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que quer dizer isto? Ou seja, eu não consigo dar o que eu não tenho, certo? Então, se eu não tenho amor por mim, eu não vou conseguir amar minha esposa, meu irmão, meu vizinho, meu amigo, os colegas de trabalho. Se você vê uma pessoa que não consegue amar ninguém, é porque ela não consegue se amar. O segredo é amar-se em primeiro lugar, porque
Eu tenho que estar em primeiro lugar para depois vir as outras pessoas. Primeiramente, Deus na minha vida, segundo, eu mesmo. Certo? Então, eu tenho que aprender a me amar. O que é que o suicida tenta fazer? Ele tenta encontrar a solução de um problema, não consegue. E por não se amar, por não ter esse amor por si mesmo, ele acha que a vida dele não tem importância. Mas a vida é o bem maior. E o mais importante de tudo é você estar vivo, porque estando vivo você vai conseguir, certo? Uma solução. Agora, quando o problema é muito grande, geralmente nós que somos seres humanos, nós temos o hábito de ser controladores. Então nós tentamos controlar tudo, porque controlando as coisas, nós temos uma sensação de segurança, porque estamos com o controle da situação. Então, o desespero vem depois que a gente não consegue mais controlar a situação. Então, você perde o domínio, perde o controle da situação. Então, isso vai causar o quê em você? Um transtorno. Talvez o transtorno até do medo. Então, quando você tem um medo muito grande, você não consegue focar em uma solução, e sim só no problema. Então, a parte que você poderia estar tentando encontrar uma saída está bloqueada. O que está priorizando na sua vida, no seu coração, na sua mente, é o medo. O medo disso, daquilo, é porque fez algo, entendeu? Então, isso faz esse bloqueio e a pessoa não consegue mais focar em uma solução. Ela só foca no problema. Então, é esse um dos grandes problemas que o ser humano enfrenta e que muitas vezes, por não ter uma estrutura psicológica, ele começa a pensar no ato do suicídio. Porém, não é a solução. E também não é do agrado de Deus. Quando Deus disse para Moisés que ele colocou lá os mandamentos, e um dos mandamentos ele diz, não matarás, ele inclui não matar as pessoas e nem a mim mesmo, nem a minha própria vida. Certo? É um mandamento de Deus. Então, eu não posso pensar nunca em tirar a minha vida. Até porque se eu me amo, como Jesus disse, eu tenho amor por mim, então eu vou conseguir também amar outras pessoas. E vou saber que vai existir uma solução, que nada está perdido. Né? Então, seja o tipo de problema que for. Eu poderia até imaginar agora uma pessoa, quando descobre que está com o vírus da AIDS. O que é que passa na mente dela? Que sentimentos vêm naquele momento? Vem uma série de arrependimentos, porque fez algo que não deveria ter feito e hoje está pagando o preço daquilo que cometeu. Aí, às vezes, nesses momentos, é que entra o desespero. E quando vem o desespero, é que justamente vem o ato do suicídio. Que ele se dá em 3 etapas, como nós falamos. É importante aqui a gente lembrar o seguinte. Eu não quero falar nomes, porque a família pode não. Mas recentemente nós tivemos um caso de uma jovem que cometeu suicídio. E as pessoas dentro de casa não conseguiam identificá-la. Certo? Porque identificando, você consegue ajudar a pessoa a resolver o problema, mostrar para ela que existe uma solução. Seja que natureza for o problema, físico, psicológico, financeiro, mas sempre vai existir uma solução, certo? Ou hoje ou amanhã ela vai aparecer e o problema vai se resolver. O que não se pode é pensar em exterminar a própria vida, achando que isso vai resolver, porque não vai causar um problema ainda maior. Como nós estamos falando também para nossos ouvintes, além de tem pessoas evangélicas e não evangélicas, certo? Então, para uma pessoa evangélica que comete o suicídio, existe perdão? Sim. Depende da forma e como aconteceu. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se, de repente, nós estamos aqui, chega um psicopata e ele vem com a arma na mão e, de repente, ele aponta para você e vai querer tirar a sua vida. Eu estou do lado e tomei a atitude, sabendo que poderia morrer, de entrar na sua frente. Então, é um suicídio, porque eu sabia que ia morrer. Mas foi um ato nobre. Deus perdoa a minha atitude? Sim. Agora, quando Deus não perdoa? Eu conhecendo a verdade, sei que não posso cometer tal ato, e eu vou lá para o 15º andar de um prédio, sabendo que não se pode fazer, e vou lá e pulo. Aí Deus diz, não matarás, eu estou matando a mim mesmo, a minha própria vida. Se eu for evangélico, pior ainda. Se eu não for, eu estou apenas antecipando o juízo para a minha vida. Aquilo que ia acontecer em determinado tempo após a minha morte, vai acontecer agora, porque eu já antecipei a minha morte. Então, isso aí vai só antecipar. Mas para o cristão, existem esses casos, certo?
É como nós falamos, Sansão é o caso mais crítico da Bíblia, né? Apesar dos 6 que a Bíblia mostra, ele é o mais crítico, né? E a gente vê que Deus ouviu ele também, naquele momento. Amém. Pastor, tipo assim, o suicida, esse desejo suicida que vem na mente dele, ele nasce de uma hora para outra, ele vem crescendo, vem enraizando, existe um estopim que, tipo assim, faça ele aflorar dentro da cabeça do suicida, porque existe, tipo assim, é correto afirmar que bullying, violência familiar, preconceito, isso possa me levar a ter pensamentos suicidas? Então, vamos fazer o seguinte. Há 30 anos atrás, certo? Hoje o suicídio está entre as 10 causas de morte no Brasil e no mundo. Então a gente encontra entre as 10 que está classificado entre as 10 causas de morte no Brasil e no mundo. Há 30 anos atrás, eu acredito que era tão difícil a gente ouvir dizer, fulano cometeu suicídio. Com o avanço a tecnologia, o avanço, a modernidade, tudo isso, a rapidez de informação, ela vai causando nas pessoas, por exemplo, uma pessoa que acorda pela manhã e liga o rádio num programa sensacionalista, policial, que só mostra violência, miséria. Então as pessoas estão se acostumando com isso, com a violência, com a miséria, com tanta coisa ruim. E isso ele tem uma facilidade tão rápida. O cara cometeu, por exemplo, o cara foi lá na França e cometeu o ato lá, matou várias pessoas. Em questões de segundos, o Brasil, o mundo inteiro está sabendo. A rapidez da informação, seja ela boa ou seja ela ruim. Então ela vai causar, hoje nós vemos, segundo alguns estudos, a psicologia diz que a psicologia hoje ela é a profissão do futuro, porque as pessoas vivem todo mundo hoje tem transtorno do medo, depressivo, ansiedade, todo mundo tem um problema, certo? Então, com isso, com essa influência, com essa rapidez, hoje o índice se torna bem maior, porque o acúmulo dessas informações negativas leva as pessoas a entrar em depressão e, consequentemente, a cometerem atos que não seriam corretos. Estou entendendo. Eu posso dizer que todo suicida é depressivo? Não, pode ser um psicopata. Eu vi outro dia uma reportagem que o cara tinha muito ciúme da mulher, ele era muito ciumento, e ela não suportou o ciúme e resolveu colocar um ponto final na relação. Ele tinha filhos, o casal tinha filhos, ele era um guarda civil, ela também, e ele tomou uma atitude desesperada de querer reatar e não conseguiu, a ponto de agredir a mulher, puxou a arma e acabou matando a mulher. Depois que ele matou, aí o próprio filho viu aquilo, ele correu atrás do filho, de repente vai chegando uma viatura da polícia, ele atira, alguém já tinha denunciado. Então, ele sentiu o peso do que tinha cometido, de repente ele pegou a arma e também cometeu o ato do suicídio. Então, não tem como você identificar numa forma dessa. Agora, é algo já que começou muito errado. Então, a gente tem que ver, cada caso é um caso, cada problema é um problema. Então, não tem como você dizer assim, não, tem uma receita formada aqui, de como identificar. Não vai ter. Tá ok. Pessoal, um tema bem interessante, um tema bem, como se pode dizer, um tema bem complicado, né, de se falar. Quando nós tratamos com a mente humana, né, nós tratamos com algo que só Deus ele consegue ir lá no fundo. E tipo assim, esse tema suicídio é um tema muito muito complexo, é um tema que, graças a Deus, o pastor está tirando nossas dúvidas, o pessoal de casa está agradecendo.
está falando, que excelente explicação, pastor. Deus continue abençoando o senhor. O pessoal está elogiando e é um tema bem interessante, esse tema suicida. E para terminar assim, esse tema suicida, pastor, como eu posso dizer, deixa eu me encontrar uma palavra aqui, para as pessoas que estão em casa, elas possam ser confortadas, porque tipo assim, só quem perdeu um ente da família sabe o quanto é ruim perder um ente da família que se suicidou, né, que tirou a sua própria vida. Era uma pessoa que estava dentro de casa, era uma pessoa que tinha sintomas suicidas, as pessoas dentro de casa não perceberam, né, e por uma falha familiar, aquela pessoa não pôde ser ajudada e acabou morrendo. Então, tipo assim, existe alguma dica assim para as pessoas que perderam família, para as pessoas que estão desconfiando de alguém dentro da sua casa? O que a medicina diz assim, não, você que tem uma pessoa em casa que sofre de algum transtorno desse tipo, você que tem uma pessoa em casa que vive reclamando de alguma coisa desse tipo, ajude ela. O que o senhor passa assim para essas famílias que perderam e para essas famílias que desconfiam que tem alguém dentro de casa, o senhor como psicólogo? Então, veja bem, referente às duas perguntas, eu vou responder no caso a segunda, né? Quem desconfia. Se você, a gente falou sobre duas possíveis formas. Primeiro, né, a depressão e o isolamento. Com o isolamento vem a solidão, né? Que a solidão, na verdade, na minha concepção, é o pior mal que pode afetar a vida do ser humano. Você viver só, isoladamente, é muito ruim. Nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, e socializar é muito bom. Agora, a solidão, ela é identificada. Então, eu sendo um familiar e identifico que alguém está com um possível suicídio, o que é que eu devo fazer? Como nós falamos, tentar procurar a família, tentar ajudar e não deixar a pessoa ficar só, evitar que ela fique só. E fazer o máximo possível para tentar levar ela para lugares, trazer um pouco de ânimo, de alegria. Na verdade, eu tenho que preencher o vazio que você falou da jovem, que talvez a necessidade dela fosse realmente Deus, certo? Então, eu tenho que preencher esse vazio. Como? Ajudando a pessoa, não deixando ela ficar só, trazendo coisas boas, um pouco de alegria, entendeu? Preenchendo esse vazio. Isso aí vai ajudar muito. E também procurando um especialista, como nós falamos, para poder ajudar a pessoa psicologicamente. Agora, referente às famílias de alguém que perdeu, eu acredito que não se pode se sentir culpado. Nós somos seres que temos um livre-arbítrio, nós temos uma livre escolha. Então, eu não posso me sentir culpado pelo ato de um parente que cometeu um suicídio e eu não pude identificar a tempo para ajudá-lo. Eu não vou me sentir culpado por isso. Eu vou me sentir triste, porque a morte não era para o ser humano. Então, ninguém aceita a morte, a gente se acostuma. Né? Não vai aceitar nunca, a gente vai se acostumar com ela. Agora, um sentimento de culpa, você não pode ter esse sentimento de culpa, porque se você não conseguiu identificar, você não tem culpa por isso. Agora, se você conseguiu identificar e negligenciou, já é uma outra situação, entendeu? Porque tem casos que realmente dá para identificar e outros casos não dá. E quando você não consegue identificar, você não pode se sentir culpado por uma coisa que você não sabia, que você não tinha o conhecimento. Então, não vai ter como você se sentir culpado. Então, o suicida, ele encontra uma porta sem volta. Ele entra e não volta mais, porque ele não existe depois da morte. Então, eu gostaria de dizer para as pessoas, se tem alguém que está nos ouvindo, que está passando por graves problemas, está enfrentando grandes lutas e conflitos internos e externos, seja ele qual for, financeiro, familiar, nunca é a solução cometer o suicídio. O suicídio, na verdade, eu tenho ele como uma covardia. Problemas não se guardam na gaveta, problemas
se resolve. Mas como eu resolver? Vai procurar uma forma, procurar alguém, pedir ajuda e vai conseguir resolver. Então, para mim, ter esse ato é uma grande covardia. Acredito que não é a solução. A Bíblia diz que Deus, Ele nos ama de uma forma tão grandiosa que Ele foi capaz de entregar o seu Filho em uma cruz por nós. Existe um texto bíblico que diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haver de vestir ou pelo que haver de comer. Então, não podemos estar ansiosos pelo amanhã. Por quê? Porque a Bíblia diz que para cada dia tem o seu mal. Então, a Bíblia até fala que Deus, assim como Ele cuida dos... Olhar para os lírios dos campos, né? Olhar para os animais que não plantam, nem cegam, mas Deus os alimenta. Então, se Deus cuida dos campos, cuida dos animais, por que não cuidar da coroa da criação, que é o ser humano? Por que não abrir uma porta de escape no momento de grandes dificuldades? Quem nunca passou por problemas? Todos nós temos problemas e nunca vai deixar de ter. Nós estamos vivendo o período da crise. Crise social, crise política, crise financeira, crise espiritual. Em todos os lugares só se fala em crise. Mas a crise maior está dentro de nós. Então, se eu conseguir resolver esta, eu vou conseguir resolver as que estão lá fora. Então, eu tenho que procurar entender que o suicídio não é a solução. Ele não vai resolver o problema. Ele nunca vai ser, na verdade, a solução. Precisamos sempre lembrar que Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. O suicídio é pecado. E ninguém deve arriscar a sua eternidade tomando essa decisão. Covarde e pequena. Temos que crer, colocar a nossa fé em ação. Amém, amém, amém. Pessoal, vocês que tiveram as suas dúvidas esclarecidas por esse tema, né, do suicídio, tiveram suas perguntas aí com respostas. Então, daqui a pouquinho, só lembrando, né, que daqui a pouquinho temos o sorteio, né? Temos o sorteio dos brindes ali que o programa Mídia Gospel ganhou para sortear para vocês de casa. Então fica conosco, fica colado. Vocês que tiveram suas dúvidas respondidas, isso mesmo. Vocês que tiveram as suas dúvidas respondidas através desse tema suicídio, fica conosco. Pastor, transmita aí, né, agora uma palavra de Deus. Eu sei que ele já transmitiu várias palavras, Deus já falou com quem está em casa, mas nos dê uma rápida saudação aí sobre a palavra do Senhor para quem está em casa, uma palavra de ânimo. Hoje é o último programa do ano, né? Natal foi semana passada, Réveillon é domingo que vem agora, e nós queríamos que o Senhor transmitisse uma palavra de Deus aí, uma palavra de ânimo ao coração de quem está ouvindo, uma palavra de ânimo ao coração de quem está ligadinho no programa Mídia Gospel. Você que está desanimado, você que está nos assistindo, já sentiu Deus falando com você, Deus vai continuar falando com você. Então, pastor, nos transmita aí uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo ao coração de quem está nos assistindo. Chega de falar de tristeza, né? Chega de falar de tristeza, vamos falar de alegria agora. Vamos falar de coisas boas, vamos sorrir um pouco. Vou ser breve, gostaria de ler um texto aqui, rápido, em Mateus 14. Mateus 14, a parte do versículo de número 22. Logo a seguir, ordenou Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e há muitos estardios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre o mar, ficaram
atemorizados, e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Amém. É um texto, esse texto que me veio à mente agora para ler, que eu não tinha realmente preparado, foi esse texto que nos fala sobre uma ordem de Jesus. Se nós fôssemos meditar nesse texto e tentar entendê-lo, seria até difícil, aqui acharíamos que Jesus tinha armado uma cilada para os seus discípulos, né? Ele disse: olha, entrem no barco e vão para o outro lado da margem. Aí os discípulos obedecem a ordem de Jesus. Então, entender esse texto não é fácil. Se fosse ao contrário, se tivesse lá escrito, Jesus deu uma ordem e os discípulos desobedeceram. Ele mandou que eles entrassem no barco, eles não entraram, e veio um problema sobre eles. Então, como entender um problema na vida de quem é obediente? Se eles tivessem desobedecido uma ordem do Senhor Jesus, ficaria muito fácil entender o texto, poxa, eles desobedeceram. A gente sempre entende que a desobediência tem uma consequência. Mas o texto aqui diz o contrário, diz que eles obedeceram a ordem de Jesus. Jesus ordenou, ele não deixou escolhas, ele não perguntou se eles queriam ir. Então, como explicar o problema, a tempestade, na vida de quem é obediente? Não é fácil explicar uma tempestade, um problema, na vida de um obediente. Seria fácil explicar na vida de um desobediente. Aí seria bem mais fácil explicar. Mas na vida de quem é obediente, explicar um problema, uma consequência de um ato que ele simplesmente obedeceu, fica até um pouco difícil. Só que quando você começa a entender o texto, você começa a decorrer nos versículos, nos versículos a seguir, você começa a perceber que existem momentos na nossa vida, situações que nós enfrentamos, que você não esperava, que você não calculou e nem você procurou. E do nada, de repente, quando você menos espera, você está envolvido em determinada situação, e você, poxa, como foi que eu entrei, como eu me deparei, quando você se depara com a situação, como é que eu vim parar nessa situação aqui? Então foi o que aconteceu com os discípulos, porque discípulo significa aluno, aquele que segue a um mestre, e os discípulos, na verdade, eles gostam de estar ao lado do mestre, eles não querem ter experiências fora da proteção do seu mestre, eles querem ter experiências ao lado do mestre. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: Jesus mandou que eles fossem para o outro lado, para que eles tivessem uma experiência, certo? Sem estarem perto, literalmente, do mestre. E eles obedeceram, e de repente veio uma tempestade sobre o barco, e o qual foi açoitado pelas ondas. E eles tentaram, a Bíblia diz que por volta da 4ª vigília, ou seja, entre 3 e 6 da manhã vem Jesus. Mas Jesus ordenou isso aqui por volta de 5 da tarde, ou seja, cerca de 12 horas, eles lutaram com suas próprias forças, tentando vencer aquela tempestade, e não conseguiram. Por quê? Eles estavam usando a própria força e a experiência que eles tinham. Por quê? Porque alguns deles ali eram pescadores e tinham uma vasta experiência. Colocar o barco para um lado não dava certo, para o outro não dava certo, mas eles lutaram com a própria força. Então existem momentos que Deus permite isso na nossa vida para nos mostrar que é necessário, além da nossa experiência, do nosso conhecimento, além das nossas forças, é necessário algo mais. Por volta da 4ª vigília, Jesus vai ter com os discípulos. E quando eles veem Jesus, ao invés de ficarem alegres, chegou a solução, chegou agora a saída, chegou o mestre. Não, eles ficaram com medo, atemorizados. Porque eles não perceberam que era Jesus. O que é isto? É justamente aquilo que nós falamos, a parte do medo. O medo, ele causa um bloqueio na nossa mente, que tira até a nossa visão. Ele limita a visão, e às vezes você perde essa visão, porque o medo está bloqueando ela. Então é o que aconteceu lá com os discípulos. Eles perderam essa visão. Viram Jesus, enxergaram, mas não viram. Entendeu?
E quando Jesus ele se aproxima, a palavra de Jesus foi essa: não temais, sou eu, tendes o quê? Bom ânimo. Então foi o que Jesus disse para eles: olha, não tenham medo, sou eu, tenham bom ânimo. Você vê que ele colocou primeiro, tire o medo. Ele disse, Jesus disse lá, tire o medo. Primeira coisa que Jesus disse, tire o medo. Evite esse medo. Consiga dominar os seus medos. Segundo, sou eu, ou seja, a minha ação sobre a sua vida chegou. Mas para que ela se realize, você tem que fazer algo mais. Qual é o algo mais? Foi a terceira palavra de Jesus. Qual foi ela? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então foi justamente o que você pediu, uma palavra de ânimo. Mas o ânimo não vai partir do externo para o interno. Apesar de que a psicologia diz que o externo, a parte externa influencia o meu interior, influencia o meu interno. E eu concordo. Por exemplo, se nós estamos aqui, se chegar alguém aqui chorando, lamuriando, a gente vai ficar triste. Mas se chegar alguém aqui rindo, fazendo alguma coisa engraçada, a gente vai sorrir, vai ser influenciado por esse ambiente. Ou seja, o externo vai influenciar, segundo a psicologia. Só que na parte religiosa tem que ser algo diferente. Eu tenho que me ajudar. Eu tenho que ter o ânimo e tenho que tirar ele de dentro de mim. Independente de que a situação externa mostre o contrário. Eles continuavam onde? No mar. No mesmo barco. Com as mesmas tempestades. Então Jesus disse, não olhe para o mar. Não olhe para o barco e não olhe para a tempestade. Evite, tire esse medo, que é o bloqueio. Eu cheguei, agora preciso que vocês tenham ânimo para que eu possa realizar. A mesma coisa aconteceu ali quando Maria e Marta, Lázaro morreu, mandou avisar Jesus. Lázaro, a quem tu amas, né, está enfermo. Alguém foi lá, um portador, deu o recado, avisou Jesus. De onde Jesus estava, para onde Lázaro estava, sabe quantos quilômetros tinha? 1 quilômetro e 300 metros aproximadamente. A Bíblia diz que levou quantos dias? 4 dias. Você poderia andar isso aí em quanto tempo? 25 minutos, meia hora, no mais tardar. Mas Jesus levou 4 dias. A gente entende que quando Jesus disse para eles, olha, não tenha medo, sou eu, tenha um bom ânimo. Jesus disse, não se preocupe com o tempo, porque o tempo estava realmente contrário, o vento era contrário. Não se preocupe com o barco, se ele vai ou não afundar, porque agora quem cuida do barco sou eu. O que eu quero que vocês façam é que vocês apenas se ajudem, tenham um bom ânimo. Então esse ânimo tem que partir do interior, de dentro de mim. A minha visão agora tem que mudar. Aquilo que para mim era impossível, eu tenho que entender que é possível, porque eu sirvo a um Deus que é capaz de realizar qualquer coisa, porque a Bíblia diz que Ele é onipotente. Ou seja, todo o poder é dado a Ele. Certo? Então, quando eu começo a entender isso, o meu interior vai começar a mudar, o ânimo vai mudar. E quando eu tenho ânimo, as coisas começam a mudar, porque a minha visão também já mudou. Certo? E outra coisa, a Bíblia diz que o vento era contrário. Realmente era contrário. Eles estavam remando contra o vento. Mas tem uma palavra de Deus nesta noite. Nem todo vento contrário, Mário, vem para nos matar.